vou jogar meus dedos lá pro chão. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tô aqui na clínica hoje pra gente conversar um pouco. Alguns sabem, outros não, mas eu sou fisioterapeuta, especialista em corrida e eu quero utilizar um pouco disso da plataforma aqui para passar algumas informações, passar alguns conhecimentos para vocês e de alguma maneira impactar a vida de cada um aí de uma maneira bem positiva. E eu quero usar meu conhecimento para isso, tá? Então, hoje a gente vai bater um papo aqui, vamos falar sobre musculatura intrínseca do pé. É uma musculatura muito negligenciada pela grande maioria dos corredores. Durante a graduação eu escrevi um artigo sobre isso. Eu falei sobre a musculatura intrínseca e extrínseca do pé, a importância dessa musculatura na prevenção de lesões. E o meu achado foi bem satisfatório, assim. Por um lado foi negativo, porque eu identifiquei que a grande maioria dos corredores não fortalece a musculatura do pé de maneira específica. Mesmo quando uma pesquisa dá errado, ela continua sendo ciência e é válida também. Eu esperava que os corredores eles fortalecessem, mas não foi a realidade. Então, frente a isso, eu comecei a me especializar mais ainda nessa questão do pé e comecei a identificar algumas características, principalmente na minha prática clínica, sobre a intervenção nessa musculatura. E hoje eu quero passar minha visão aqui para vocês sobre isso e até mesmo passar umas dicas aqui. Vou mostrar alguns exercícios que eu gosto de fazer para fortalecer o meu pé e tem me ajudado muito e eu utilizo isso na prática clínica praticamente todos os dias, com todos os atletas. Bom, vamos lá. Que nem eu falei para vocês, o pé ele é muito negligenciado na corrida. Todo mundo pensa em fortalecer quadríceps, pensa em fortalecer glúteo, core, panturrilha, mas ninguém lembra do coitadinho do pé. O pé, poxa, ele suporta a gente aí todos os dias, a grande maior parte do dia a gente está colocando pressão sobre ele, então ele é um membro extremamente importante. Dito isso, a gente precisa fortalecer e fazer um trabalho específico para ele. A partir do momento também que durante a corrida ele é o primeiro que entra em contato com o solo e como vocês já devem saber, o nosso corpo ele é plástico, o solo é rígido, então quem sofre a deformidade é o nosso corpo. Então se a gente não tem uma boa musculatura forte e receptiva ao impacto ali no pé, a gente não tem uma boa mobilidade dos ossos do pé, a gente tem uma certa dificuldade para distribuir esse impacto e absorver esse impacto. Quando essa força sinérgica, né, que a gente gera sobre o solo devolve para a gente, não é bem distribuída e bem absorvida, começa a acontecer as lesões e as dores. Então, até se você já teve canelite ou fascite plantar, o pé ele pode estar totalmente relacionado a essas duas condições, então a gente tem que gerar um certo cuidado com ele. Se a gente for falar da musculatura do pé, por a gente ficar muito tempo sobre contato com o chão e soltando o nosso peso contra o pé, automaticamente isso significa que é um músculo extremamente resistente, extremamente forte. O maior erro que a gente comete no fortalecimento é não saber prescrever e identificar a quantidade de volume e intensidade adequada para o pé. É lógico que existem algumas pessoas que vai ter mais facilidade, outras pessoas vão ter mais dificuldade na hora de fazer o exercício, na hora de fazer a contração. Porém, a gente tem que sempre seguir uma linha de progressão gradativa, sem forçar muito no começo, entendendo como seu corpo funciona, entendendo as respostas ao estímulo que a gente dá. Fazer muito exercício também no começo pode ser que você sinta dor, pode ser que você acabe desencadeando ali uma dor, então tem que ir com calma, tá? Então tudo que eu passar aqui de exercício, a gente vai com bastante calma. Outra coisa, com a evolução, começou a utilizar mais tênis, e os tênis hoje eles são bem fechados. Existem algumas linhas de tênis, que é os barefoot, que são tênis que dá uma liberdade a mais para o seu pé, os tênis minimalistas. Esses tênis são muito indicados para utilizar no dia a dia, para não ficar com o pé muito preso, e isso faz toda a diferença. Utilizar tênis que não dá uma certa liberdade para o pé vai fazer com que a gente acabe enfraquecendo o pé, porque ele não tem amplitude de movimento para trabalhar. E o corpo humano ele é extremamente preguiçoso. Você deixa de usar alguma coisa, ele vai dar um jeito de fazer com que esse membro ele vá perdendo função, vai perdendo capacidade com o tempo. Então é muito importante a gente estar sempre
fortalecendo, sempre dando estímulo. Por conta disso, a maior parte do tempo no nosso dia a gente vai ficar de tênis, e normalmente o tênis é mais fechadinho, então o nosso pé ele não tem movimento, ele não respira. Na hora que a gente vai correr, que a gente precisa usar essa musculatura, ela não vai estar bem preparada. Então é extremamente importante, sempre que você tiver possibilidade, fica descalço, abre bem os dedos, aperta o chão, amassa o chão com os dedos para gerar esse estímulo também. Outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração é a questão do tênis que a gente usa. Por exemplo, hoje existe uma galera aí que começa a correr e vai direto para o tênis de placa. Na minha opinião, eu não concordo muito com isso, eu até oriento meus pacientes em relação a isso. O tênis de placa ele é muito bom, porém para o corredor que já tem bastante experiência, aquele corredor que faz o fortalecimento certinho, aquele corredor que se preocupa com a musculatura do pé. Por quê? A placa, ela tem um fator de propulsão, porém ela acaba meio que fazendo o papel do próprio pé, tá? E como eu disse, o corpo ele tende a ser preguiçoso, então se a gente busca fazer o movimento com a placa, o nosso pé ele vai enfraquecendo com o tempo, e é daí que vem as lesões, tá? Então tênis de placa é proibido? Não, não é proibido. Mas se você é um corredor iniciante, dê preferência para tênis que não tenham placa. E se falar, não, Guilherme, mas eu quero usar um tênis de placa. Beleza, então vamos deixar ele para treinos específicos, treinos de velocidade ou provas curtas no começo, aí depois vai progredindo. Bem importante a gente entender essa questão de capacidade do nosso corpo para saber regular, né? Pra gente não extrapolar no treinamento, não fazer mais do que deveria. Eu falo isso por mim mesmo, por mais que eu seja fisioterapeuta. Fui atacado pelo vírus da corrida também no começo, então eu lembro perfeitamente que segunda-feira chegou meu tênis que eu comprei pela internet. Era um tênis, comprei um número maior e não me serviu muito bem, mas mesmo assim eu fui lá. Corri na segunda-feira, eu lembro que eu sempre treinei, então minha condição aeróbica era boa, é boa. E eu fiz 5 km diretão assim. Na terça-feira eu corri 4, aí na quarta-feira eu corri 4 de novo, na quinta-feira eu corri 3 e na sexta-feira eu não conseguia pisar no chão. Fui ali dominado pela dopamina, pela endorfina que o treino estava liberando e acabei sendo hipnotizado pela corrida, e eu vejo que isso acontece com muita gente, e isso é um fator muito importante na hora de pensar na prevenção de lesão e no surgimento da lesão. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, vamos lá. Falando sobre pé ainda, além dele ser responsável por ter o contato inicial com o solo, ele vai ser o direcionador da força. Então, se o pé ele não consegue captar esse impacto de uma maneira efetiva, toda essa força sinérgica que vai passar transversalmente sobre o nosso corpo, ela vai ser mal dissipada. Então, você vai começar a forçar algumas estruturas, principalmente quem tem alguma alteração no pé, como por exemplo o pé plano, o pé chato ou o pé de pato, esse vai sofrer um pouquinho mais, e esse tem que ter um cuidado um pouco maior com essa musculatura. Exercício. Eu gosto de classificar 2 modos de exercício, 2 métodos. Um exercício simples e o exercício avançado. O que seria um exercício simples? O exercício simples, ele seria um exercício mais metabólico, um exercício isolado, um exercício que não exija uma integração total do seu corpo. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Vou pegar um elastiquinho aqui, ó, um elastiquinho com uma intensidade moderada. Deixa eu colocar aqui a câmera no chão. Então eu vou colocar o elástico aqui no solo. Vou colocar meu pé em cima dele. Você pode ver que meu pé está sendo tracionado pelo elástico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar meus dedos lá para o chão. Eu acredito que vocês consigam ver aí. Jogando meus dedos lá para o chão, automaticamente eu já estou trabalhando os flexores dos dedos, tá? Um músculo muito importante para o nosso pé. Esse exercício, como eu já faço faz um tempo, eu gosto de trabalhar com 50 repetições. E se eu quiser dificultar, eu simplesmente tiro um pé do chão e executo o exercício dessa mesma maneira, tá? Eu consigo fazer isso aqui, já trabalhando um pouco de propriocepção e já trabalhando um pouco de equilíbrio, beleza?
É bem interessante esse exercício, mas é um exercício, que nem eu falei para vocês, que eu classifico como um exercício metabólico, tá? É um exercício ali isolado, que vai ter sua importância em relação ao fortalecimento isolado do músculo, levar nutriente, levar sangue para esse músculo. Mas é um exercício que a gente consegue fazer uma baixa transferência dele para dentro da corrida de maneira direta, porque ele tem um baixo gestual esportivo. Se eu for pensar em um exercício mais rico com gestual esportivo, eu já penso num exercício avançado, que seria o quê? A gente forçar o pé, gerando uma integração total com o corpo. Então a gente não pensa apenas no pé, a gente pensa no corpo como um todo, e o pé sendo o precursor de todo o movimento. Mas antes disso, vamos pensar no segundo exercício simples, tá? O segundo exercício, que é bem interessante, eu vou pegar aqui uma toalhinha que eu já deixo separado, que é justamente para isso. A toalhinha, a gente utiliza ela justamente para fazer esse tipo de fortalecimento. Vou colocar ela aqui no chão. Eu vou filmar aqui por cima mesmo, que vai ficar de boa para vocês verem. Então, ó, a toalhinha tá no chão, certo? O que eu vou fazer? Muito simples, tá? Eu vou puxar a toalha e isso vai fazer com que eu trabalhe a minha musculatura flexora do pé também. Mas lembrando, esse como outro exercício que eu mostrei anteriormente, são ótimos exercícios, porém eles têm pouco valor na questão do gestual esportivo, então a gente consegue transferir eles de uma maneira, vamos dizer assim, pobre para a corrida, tá? Mas ele tem o seu valor, ele é muito importante. E se eu quiser dificultar, eu ponho um pezinho lá na ponta e puxo. A meta é trazer o peso. Beleza? Então, segundo exercício, muito interessante para o pé. Papo de 15 minutos, tá? Esse treino é bem rápido de fazer. Não tem motivo para não ser feito. É bem tranquilo mesmo. Vai te ajudar bastante na prevenção de lesão na corrida. Não gosto, eu abomino a visão mecanicista relacionada à saúde. Então, vou te dar um exemplo do que é visão mecanicista. Imagina que tem 3 engrenagens e a do meio sempre quebra. Aí você vai lá e troca. Troca do meio. Troca do meio. Troca do meio. E ela sempre está quebrando. Mas a gente não para olhar que talvez o fato dela estar quebrando é por conta da outra engrenagem. Então a gente precisa olhar para o que está em volta para entender. E o pé é justamente isso, é você sair da visão mecanicista. Então, se o joelho está doendo, a gente tem que olhar na articulação de cima e na articulação de baixo. Se o quadril está doendo, a gente olha na articulação de cima e olha na articulação de baixo. E assim, sucessivamente, a gente vai identificando os fatores que predispõem àquela dor, àquela lesão. Voltando para o pé, agora a gente vai trabalhar um exercício rico, um exercício que a gente vai conseguir fazer uma boa transferência para a corrida, a nível de gestual esportivo, porque ele simula muito bem a corrida. Eu já vou fazer ele em um método que eu gosto muito, que é a apreensão do elástico através do hallux, que é o dedão, é o nosso dedão, o hallux. Então a gente vai utilizar o flexor do hallux para prender esse elástico. Então a gente vai colocar aqui, ó, o elastiquinho, certo? Eu gosto de fazer uma dobrinha nele para realmente só o meu dedão ficar em contato. Vou pegar o kettlebell, colocar aqui em cima para ele não soltar. Aí aqui ele tá bem preso, ó. O que eu faço? Eu pego o meu dedão, coloco bem aqui. Eita, acontece, tá, gente? Normal. Coloco o meu dedão bem aqui. Aí tá preso. Se eu soltar o dedão, o elástico solta, tá? Então eu tenho que me preocupar em fazer um movimento e não soltar o dedão daqui. E isso vai fazer com que eu tenha um controle muito maior sobre o movimento. Então eu fico de pé, eu posso fazer um deslocamento para frente e para trás, para trabalhar esse equilíbrio, ou eu posso também fazer um movimento de flexão de quadril para deslocar o meu centro de gravidade e assim tá forçando toda a musculatura do pé. Esse é um movimento que eu já considero um movimento de nível avançado por exigir um certo equilíbrio. Porém,
ele é muito bom. A gente consegue trabalhar bem a musculatura do pé através de uma maneira totalmente integrada e com gestual esportivo, levando em consideração que a corrida utiliza esse mesmo movimento em algumas fases. Então a gente falou sobre 2 exercícios simples e falou sobre um exercício avançado. Um outro exercício avançado, mas eu não vou demonstrar aqui porque todos já conhecem, é o agachamento búlgaro. É um exercício que dá para você fazer dentro de uma academia convencional. Você só precisa de um banco e um pezinho, ou até mesmo sem peso. É um exercício que vai trabalhar equilíbrio, vai trabalhar seu pé, vai trabalhar seu glúteo, tem um fator de gestual esportivo por ser unilateral, então é um exercício bem interessante, não pode faltar para ninguém que corre, no caso. Quando a gente pensa em trilha, por exemplo, né, que é o meu forte, é mais importante ainda o fortalecimento dessa musculatura, porque na trilha o ambiente é totalmente acidentado e isso faz com que você exija muito mais do seu corpo. Então aquele momento que você pisa num buraquinho, ou está muito íngreme, ou você precisa se manter em um lugar muito estreito, você acaba exigindo mais do corpo e isso exige mais dos músculos e consequentemente exige mais do seu pé. Esse foi o assunto de hoje. Deixa um like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Deixa um comentário aqui também se você faz esse exercício para a musculatura do pé e se você tinha pensado nisso já ou já ouviu falar de alguém, pode deixar aqui no comentário. Logo chego com mais conteúdo aí para todos vocês. Tudo de bom, Deus abençoe e é nóis!